Hoje a gente vai estar dando continuidade à série Escolhas de Cura. Hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito da série, que é a escolha do compartilhar. Mas antes de ir ao ponto central da mensagem, eu gostaria de estar fazendo uma oração inicial, para que cada palavra que seja ministrada aqui não seja eu falando, mas sim o Espírito Santo. Que através de cada versículo, que através da mensagem dessa noite, o Espírito Santo possa falar ao seu coração de uma maneira diferente. Que você que está aí na sua casa, neste momento você possa estar fechando o seu olho em reverência e que a gente possa fazer uma oração. Querido Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na tua presença. Falar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Creio que o Senhor tem a cada dia mais a nos trabalhar os nossos corações. Que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa receber da Tua palavra. Que essa palavra possa vir de uma maneira transformadora, possa vir através de uma maneira, Pai, que venha nos enriquecer, que a gente possa crescer e que a gente possa decidir a cada dia fazer a escolha do compartilhar. Compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, compartilhar aquilo que o Senhor tem trabalhado e que ainda vai trabalhar. Te glorifico e te exalto mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, então como eu falei, o tema dessa noite a gente vai falar a respeito da escolha do compartilhar. E o versículo-chave principal está lá em 1 Timóteo 6,18 que fala: Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, no início do versículo, ele já fala a respeito de você o quê? Praticar o bem. E quando a gente fala em praticar o bem, eu acredito que tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo aquilo que nós plantamos, iremos colher. Então, se você deseja colher, sementes boas, é preciso você plantar sementes boas. E quando a gente fala em compartilhar, é em todas as áreas da nossa vida. Porque os curados, eles são enviados para curar, os libertos, eles são enviados para libertar, e os transformados são enviados para transformar. E nós temos a escolha, nós fazemos a decisão de cada dia compartilhar aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. E no mundo atual, ninguém vai passar a vida aqui na Terra sem um momento de dor ou um momento de tribulação. Isso acaba sendo inevitável. Mas eu trago uma notícia muito boa, que quando você decide seguir a Jesus, Ele não vai acabar com a sua dor, mas Ele vai transformar essa dor em algo para o reino dEle, vai transformar essa dor através de um testemunho, que através daquilo que você compartilhar, as suas experiências, outras pessoas possam ser transformadas também. E um dos nomes do Espírito Santo, é Consolador. E justamente por quê? Porque Jesus, ele vai dar sentido e propósito à nossa dor. Independentemente, de qual foi a causa ou a razão que uma dor venha acontecer na sua vida, Jesus, ele vai usar ela com benefício, ele vai usar ela através de um propósito, para que você possa ajudar outras pessoas que venham passar por uma situação semelhante pela qual você enfrentou. E Deus, ele nunca vai desperdiçar uma dor. E tem uma frase que eu carrego sempre comigo que fala que Deus, ele vai tirar aquilo que te fere para dar aquilo que te cura. Então ele vai tomar as nossas mágoas, ele vai pegar os nossos problemas e vai tecer através disso um plano maior para a sua vida. Basta a gente permitir que o Senhor tome o controle, basta a gente permitir que o Senhor tome, seja prioridade na nossa vida, porque assim como diz na palavra, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca o Senhor como ponto central, Ele vai nos levar a uma direção que está no centro da vontade dEle. E nessa série que a gente está vendo, que fala a respeito das escolhas de cura, a gente descobre a cada dia mais como a gente pode explorar, a gente pode entender esse poder de cura de Deus. E quando a gente começa a experimentar, quando a gente começa a sentir essa paz que vem de Deus, a gente quer compartilhar essas experiências com o nosso irmão, com o nosso próximo. Porque acredito que através da nossa história, através da nossa cicatriz, através de quem nós somos, outras pessoas serão totalmente transformadas. E no versículo da Bíblia, em 2 Coríntios, do 5, 18 ao 19, fala: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, ele estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A principal indicação
de que quando a gente está totalmente curado, ou quando uma dor que a gente enfrentou, a gente possa perceber que a gente foi trabalhado nisso, é quando a gente consegue compartilhar essa experiência que a gente teve com uma outra pessoa e aquilo não vai mais te trazer um sentimento ruim, mas você vai conseguir falar sobre aquela situação abertamente. E que hoje a gente possa tomar essa decisão de você começar a ajudar os outros, né? É você tomar essa decisão de compartilhar as suas experiências, de compartilhar o seu testemunho, porque através, né, desse compartilhamento, o Senhor ele pode ser instrumento, o Senhor ele pode usar a sua vida para que outras vidas possam ser também transformadas. E quando a gente faz essa escolha de compartilhar, né, nós somos capazes de transmitir aos outros o conforto que o Senhor nos deu quando a gente enfrentou uma situação. E em 2 Coríntios, do versículo 1, do 2 ao 4, fala: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Pai, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em nossas todas tribulações, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulações, né? Esse versículo é para fechar esse ponto que a gente iniciou. É justamente isso, quando a gente enfrentar uma tribulação, a gente possa, né, estar ao lado de pessoas que nos ajudem, estar ao lado de pessoas que vão nos estender a mão, que vão nos fortalecer em fé. E para que quando alguém semelhante passar por uma situação pela qual a gente enfrentou, nós já tenhamos instrumentos para ajudá-la. E a gente tem que estar atento, né, a ouvir as falas do céu em meio à dor na terra. Em Romanos 8:28 nos diz o seguinte: que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor ele vai usar a dor com muitos propósitos, com muitos sentidos. Eu vou citar apenas 5, né? E o primeiro deles, ele fala que Deus ele vai usar a sua dor para te avaliar. Ou seja, para nos mostrar como nós somos por dentro, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente está vivendo às vezes no automático. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem trabalho, a gente tem estudo, a gente tem que cuidar da casa. E muitas vezes a gente não para olhar dentro de nós mesmos e refletir aquilo que precisa ser mudado, né? Atualmente, o que tem ajudado muitas pessoas a olhar dentro de si mesmos e verificar aquilo que precisa ser mudado é fazer um acompanhamento através de uma terapia ou através com um psicólogo, porque quando a gente verbaliza aquilo que está dentro de nós, a gente começa a enxergar algum ponto que muitas vezes, se a gente não fala, a gente não enxerga. Então, quando a gente procura um profissional que entende do assunto e que a gente pode compartilhar aquilo que a gente sente, nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e enxergar aquilo que precisa ser mudado. E o segundo ponto, Deus ele vai usar nossa dor para nos corrigir, ou seja, para nos ensinar o caminho correto. Então, quando eu estava pensando nessa ministração, né, me veio logo a figura de um exemplo muito simples. Quando uma criança ela é pequena e ela está dando seus primeiros passos, quando ela está, né, nesse início de caminhar, é muito complicado. Quando ela levanta, ela pode cair, ela fica meio receosa, mas a gente vê que o pai ele sempre está lá na frente, chamando pelo nome do filho para que ele possa ir em direção a ela. E Deus é justamente assim conosco, né? Às vezes no decorrer da nossa vida, a gente dá umas titubeadas, a gente cai, mas o Senhor sempre vai estar lá na frente, tendo a mão dele para nos ensinar e nos dizer: vem, filho, é esse caminho que você tem que ir. O Senhor, ele não vai apontar o erro na sua cara dizendo que você está errado, mas ele vai te corrigir e exortar em amor e vai te ensinar o caminho pelo qual você deve seguir. E um outro propósito que o Senhor usa a dor é para nos aperfeiçoar, ou seja, fazer-nos da maneira que Ele quer que nós sejamos. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você saber sua família, quem seria seus pais ou como a sua personalidade, o Senhor já havia sonhado com você. Ele já tinha um propósito, ele já tinha um plano para a sua vida. Mas como eu falei, né, hoje a gente às vezes coloca tantas coisas como prioridades na nossa vida que a gente acaba fugindo do propósito principal que Deus criou para te fazer. Então que quando a gente passar por um momento de dor, a gente possa, dentro de nós mesmos, refletir aquilo que precisa ser mudado e enxergue o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. E um outro ponto também que o Senhor vai usar a dor é para nos direcionar, ou seja, mostrar-nos uma direção diferente. Né? Quando eu estava pensando, um
exemplo claro disso, né, é que quando, por exemplo, se a gente quer chegar a um destino que a gente não conhece, hoje a gente tem a facilidade de estar utilizando, né, aplicativos, né, como o Waze ou Google Maps para levar a gente a um lugar que a gente não conhece. Antigamente era mais difícil, tinha que se utilizar mapas ou sinalizar pelas placas. Mas hoje, com a ajuda da tecnologia, a gente consegue chegar a um lugar que a gente não conhece de uma forma mais rápida e uma forma mais segura. E é justamente assim quando a gente está nos caminhos do Senhor. O Senhor, ele vai te mostrar qual direção você precisa ir, qual caminho você deve seguir. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Ir na direita ou ir na esquerda, mas o Senhor fala, não, você tem que ir nessa direção. Então, que a gente possa estar sempre refletindo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele tem preparado. E eu creio que o caminho que Ele tem traçado para a nossa vida é um caminho que nos leva o quê? Para mais perto da presença dEle. É um caminho que nos leva para estar cumprindo o propósito que Ele nos criou para cumprir. E o último ponto é que o Senhor, Ele usa a dor para nos aproximar. Né? Deus, Ele nos traz para mais perto dEle em meio ao nosso momento de dor. Então é comum a gente perceber, né, que quando a gente está enfrentando uma situação complicada ou está passando por uma tribulação, a gente se achega mais à palavra de Deus, a gente se achega mais à presença do Senhor. Mas que a gente não fique ouvindo, né, somente as vozes do coração, mas que a gente possa ouvir a voz daquele que tem, que pode mudar toda e qualquer situação que a gente vem enfrentar. E a diferença entre a murmuração e a oração é que quando a gente murmura, a gente está falando para alguém que não pode resolver a nossa situação. Mas quando a gente ora, a gente está falando para aquele que tem o controle da situação e que pode resolver a nossa situação. E a dor, muitas vezes, ela vai ser como um despertar, né? E, em outras palavras, a gente pode ver que quando a gente enfrenta um momento de dor, muitas vezes a gente fica o quê? Desesperado, a gente fica afligido, ansioso. Mas a gente não tem que esperar por passar por um momento de dor para posicionamento, para tomar uma atitude, mas que a gente possa se posicionar em todos os momentos. Peça a direção do Senhor, que eu creio que Ele vai dar o quê? Os instrumentos que você precisa para enfrentar essa situação, para enfrentar essa tribulação. Mas não permita que a dor leve para longe de Deus, né? Utilize a dor para estar mais próximo do colo de Deus. Se achegue mais perto dele nesses momentos, né? E para que a gente consiga ajudar o nosso irmão, nós precisamos estar sendo honesto conosco mesmo, porque acredito muito que se você não estiver bem, né, seja fisicamente, espiritualmente, você não vai conseguir ajudar o seu próximo. Então, para que você possa ajudar o outro, você precisa olhar dentro de si mesmo, enxergar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser mudado. E quando eu falo em ser honesto, o primeiro ponto é honesto com relação aos seus próprios sentimentos. Em 2 Coríntios 6:11 falamos com vocês, Coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Então, o que esse versículo nos demonstra? Fala de abrir todo o nosso coração. Muitas vezes a gente fica com medo do julgamento de outras pessoas, ou o que as pessoas vão achar ou vão pensar, que muitas vezes a gente guarda os nossos próprios sentimentos para nós mesmos, não conseguimos falar sobre eles, não conseguimos tomar um posicionamento acerca de uma situação. Mas, como eu falei, né, quando a gente verbaliza aquilo que a gente está sentindo, quando a gente expressa de alguma forma, a gente consegue, né, a ter instrumentos para mudar aquela situação. Então, que você possa estar ao lado de pessoas, né, se acolher juntamente com pessoas em que você sabe que vai te ajudar, que vai te exortar, que vai te auxiliar. Porque um amigo é justamente aquele que vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele não vai passar a mão na sua cabeça quando você está errado, mas ele vai te ensinar o melhor caminho que deve ser feito, a melhor escolha que você deve tomar em toda e qualquer situação. Porque ele vai te exortar em amor, ele vai dar a ajuda dele, ele não vai te julgar. Então, quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente precisa ser honesto com aquilo que nós mesmos estamos sentindo. E o outro ponto é com relação aos meus traumas. Em Gálatas 6:5 fala que pois cada um deverá levar a própria carga. Né? Nós precisamos reconhecer e devemos também entender quais são os traumas que a gente carrega ao longo da nossa vida. E nós precisamos, juntamente com ele, levar o perdão.
Porque o perdão muitas vezes vai ser o quê? Ele vai ser uma chave de virada na sua vida. Porque o perdão, ele é libertador, o perdão, ele é transformador. E o perdão, quando a gente libera sobre a vida da outra pessoa, nós conseguimos o quê? Se sentir mais aliviados. Então, se você enfrentou algum trauma na sua vida e que você não consegue seguir em frente, libere perdão sobre a vida daquela pessoa que muitas vezes causou alguma coisa, né? Peça para o Senhor te dar os instrumentos, te dê sabedoria para que tudo aquilo que tenha hoje incomodado o seu coração, de você cumprir o seu chamado, venha cair por terra, porque você tem que entender que você tem valor para Deus e que Ele tem um plano muito maior para a sua vida. E entenda que também tudo aquilo que aconteceu com você te transformou na pessoa que você é hoje. Então não tenha vergonha do que as pessoas fizeram contigo ou do que aconteceu, mas use isso como um instrumento para que a glória do Senhor seja refletida através da sua vida. E um terceiro ponto, né? Nós temos que ser sinceros também com relação às minhas falhas. Em 1 Timóteo 1,15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Né? Ninguém no mundo é perfeito, a não ser Jesus Cristo. E nós, como seres humanos, erramos, falhamos, pecamos, mas acima de tudo nós temos que reconhecer onde temos falhado, onde temos errado e acima de tudo pedir o perdão de Cristo. Né? Mas quando a gente perde o perdão, automaticamente temos que entender onde foi a nossa falha e não voltar a falhar mais. Porque se você volta a cometer aquele erro que você tinha feito, você não entendeu o perdão e você não tem praticado o perdão sobre a sua vida. Então, quando você errar, você reconheça esse erro e em seguida você não venha cometê-lo ainda mais. Né? Mas a gente possa buscar a cada dia acertar, a cada dia ser alguém melhor em Jesus Cristo. E nós temos que também ser sinceros, ser honestos com relação a nossas frustrações. Em Romanos 7,18 nos ensina aqui: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Né? Como a gente tem demonstrado atualmente as nossas frustrações? A frustração, ela faz você sentir como se você tivesse pouco controle ou nenhum controle da situação ou do ambiente que você está inserido. É comum também, né, quando a gente passa por um momento de frustração, automaticamente a gente querer desistir, porque a gente acha que nada está dando certo, nada está dando resultado. Mas uma coisa bastante importante é que quando a frustração vier, você permaneça na esperança, você persevere, ou seja, você esperar que algo bom vai acontecer. Quando eu falo em esperança, né, numa das minhas ministrações, eu dei o exemplo do Thomas Edison, que ele foi o homem que inventou a lâmpada. Eu estava dando umas pesquisadas, né, ele foi mais de 1000 tentativas para que ele conseguisse, né, criar a lâmpada. Imagine se na segunda tentativa que não deu certo ele desistisse. Não somente ele, né, mas quantos empresários ou quantas pessoas que criaram tantas coisas tivessem desistido na primeira tentativa que não deu certo. Muitas coisas deixariam de existir, mas que a gente tome essas pessoas como exemplo e a gente também venha perseverar, mesmo que não esteja dando certo naquele momento, creia, porque o Senhor, ele tem um tempo bom para cada coisa, o Senhor, ele tem um tempo certo para cada coisa acontecer. Então que a gente coloque toda a situação no controle das mãos de Deus e entender que Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas, né? E como a gente pode expressar a nossa frustração de uma maneira que a gente sirva a Deus e não a nós mesmos? É através do quê? Da confiança que a gente deposita em Deus. Então a gente não se preocupar, a gente não ficar ansioso, a gente não se afligir, mas a gente entrar na presença dEle através da oração, através da busca pela palavra, com ações de graça. E eu creio que Ele há de colocar o que? A paz em nosso coração, a paz que a gente precisa para conseguir seguir, né? E a gente precisa tomar essa consciência que muitas vezes a gente não tem consciência das respostas que a gente dá, das atitudes que a gente tomamos, né? Porque parece, como eu disse, que a gente está vivendo sempre no automático, mas que não venha ser assim, que a gente venha experimentar o novo de Deus a cada dia, que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, né? E como eu falei em Romanos 8:28, diz que tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus.
E o quinto ponto, né, a gente tem que ser honesto com relação aos seus próprios medos. Em 2 Coríntios 12:20 nos ensina, né, pois temos que ao visitá-lo não nos encontre como esperava, e que vocês não o encontrem como o esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intriga, arrogância e desordem. Então, né, geralmente quando uma pessoa ela diz que tem medo de alguma coisa, será que você tem ajudado ela a enfrentar esse medo ou você tem apontado o erro julgando? Né, o exemplo que eu costumo dar é, imagine que uma pessoa ela tem medo de cachorro. Se ela tem medo de cachorro, você vai ajudar ela a enfrentar o medo dela? Vai colocar na frente dela um pitbull? Claro que não. Para que essa pessoa ela enfrente o medo dela, é preciso o quê? Ter um tempo de processo. Então, você vai levar ela para conhecer filhotinhos pequenos, que sejam dóceis, e a cada dia para que ela possa estimular o cérebro dela e ela possa entender que nem todo cachorro vai machucá-la ou que nem todo animal vai feri-la. Então, existe um processo, existe um tempo para cada coisa acontecer. Então, é assim na nossa vida, é assim na nossa caminhada com Deus, né? Que a gente não venha se desesperar querendo que tudo aconteça para hoje, para agora, mas que a gente venha esperar o tempo perfeito de Deus, né? Que a gente venha colocar nas mãos dele quais são as nossas ansiedades, quais têm sido as nossas aflições, os nossos medos e pedir para ele direção, para que a gente possa cada dia cumprir aquilo que ele nos chamou para fazer, né? E a gente precisa aprender a crescer nesse processo de cura. E a gente precisa o quê? Aprender a depender a cada dia mais de Deus. Em 2 Coríntios 1:8-10, fala o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos nas províncias da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que a gente não confiasse em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de continuará a livrar-nos, né? O que normalmente muitas vezes acontece quando a gente tira uma situação que está nas mãos de Deus e a gente coloca na nossa. Consequentemente, a gente o quê? Muitas vezes se a gente não pede direção, alguma coisa pode dar errado. Então, a gente tem que aprender a depender de Deus, a confiar, a depositar a nossa fé, a nossa esperança nas mãos dele. Porque quando a gente depende de Deus, a vitória ela é garantida. E por que hoje, muitas vezes, a gente resiste, né, de viver e de depender da vontade de Deus? Porque a gente tem colocado muitas vezes outras coisas como prioridade. A gente tem no comodismo, a gente tem vivido muitas vezes no automático e a gente tem medo muitas vezes de depender de Deus, né, do que ele tem preparado para as nossas vidas, né? Mas que hoje você possa refletir e tirar da sua frente aquilo que te impede de depender de Deus e colocar a sua fé e a sua confiança naquele que pode e vai resolver toda e qualquer situação. E a gente também tem que aprender o que? A seguir a palavra de Deus, né? E a gente pode notar que muitas vezes a gente busca mais a presença, né, a palavra do Senhor nos momentos o quê? Em meio à dor, como eu falei, em meio a alguma dificuldade. Mas que a gente não busque a Deus somente quando tudo, né, não está indo bem, mas que a gente possa buscar a Deus nas situações boas, nas situações ruins, em todo o tempo, porque Ele é o que? A nossa rocha, né? Ele é nosso firme fundamento. Então, que a gente tem que buscar a presença dEle, porque através da busca, nós iremos crescer, iremos amadurecer a nossa fé, o nosso espírito, né? E a gente precisa também aprender que a gente precisa dos outros, né? Muitas vezes a gente acha que somos autossuficientes e que a gente não precisa de ninguém. Mas quando a gente tem esse tipo de pensamento, né, estamos completamente enganados, porque ao longo de nossa vida vai ter momentos em que você vai precisar do seu irmão, seja com ajuda financeira, seja através de uma palavra, seja através de um ensinamento, de um ombro amigo. Então vai existir momentos em que você vai precisar da ajuda do seu irmão. Então reconheça que você não é autossuficiente, mas que você é limitado e que você precisa do seu próximo para te levantar quando cair, né? Porque olha o que Eclesiastes 4, 9 e 10 nos ensina, que é melhor você ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, né? Então,
Muitas vezes a gente fica receoso de pedir ajuda para o outro por conta do julgamento ou da opinião, mas entenda que você é limitado e que vai ter momentos em que você vai precisar da ajuda do seu irmão, né? E normalmente a gente não está, né, dispostos a encarar a verdade sobre nós mesmos, né? Até que muitas vezes a gente seja o quê? Forçado por alguém, ó, até que o seu irmão te exorte em amor e te fale, ó, você precisa mudar nessa situação. Porque quem ama vai cuidar. Quem ama vai te ajudar. Quem ama vai querer que você conquiste coisas boas, né? Então comprometa-se hoje a estar em contato com pessoas que você sabe que vai te amar, estar em contato com pessoas que você sabe que pode te ajudar numa situação pela qual você vai precisar, né? E Deus, ele pode trazer o bem, né, em meio ao dia mal. Em Romanos, como eu já falei, 8:28 nos ensina que sabemos que Deus age, né, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Através de alguma experiência ruim que você passou, o Senhor, ele pode transformar em uma experiência boa, né? O que eu posso citar é o meu próprio testemunho, que nem, por exemplo, no começo do ano, eu e minha família, a gente pegou o Covid. Passamos por um momento aí muito complicado, e se não fosse, né, ajuda de familiares, ajuda de amigos, palavras, né, de conforto, a gente não conseguiria passar por toda essa situação. Né? Por mais que quando a gente estava naqueles momentos de angústia, de dor, né, naquele hospital sozinho, a gente achou que não ia conseguir, né? O Senhor, ele estava dando instrumento, o Senhor levantou pessoas para estar orando. Eu acredito que hoje, né, como a gente vê nessa pandemia, muitas pessoas estão passando por uma situação, né, semelhante pela qual eu passei. Então, que eu possa, né, assim como eu fui encorajado por muitas pessoas, que eu possa encorajar essas pessoas que estão passando por isso a enfrentar e saber que elas podem sim sair vitoriosos dessa situação. E quando a gente fala, né, a respeito de Deus trazer de uma situação que era ruim algo bom, eu lembrei da história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ainda quando ele era muito jovem. Ele foi parar lá no palácio lá do faraó. Aconteceram diversas situações em que ele foi provado, em que ele foi testado. Mas a gente viu que de tudo isso, né, Deus, ele levantou José como instrumento naquela época. Porque o Egito, naquele período, passou por um momento de fome. E José, ele foi um instrumento usado por Deus para abençoar aquele reino. E através disso, ele pôde também abençoar a sua família. Então, se lá no começo ele não tivesse sido vendido por escravo, talvez lá no futuro ele não conseguisse ajudar a sua família. Então, que a gente possa enxergar de toda a situação ruim, né, de toda a experiência ruim que acontece em nossa vida, algo que pode ser bom, algo que possa transformar alguma outra pessoa, né? E que ao experimentar essas lições, né, Deus, a gente possa louvar, a gente possa glorificar. Que a gente não venha só agradecer, né, quando tudo estiver bem, mas que a gente possa ser grato em todo o tempo, em todo momento, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, né? Ele sempre está colocando, né, pessoas para estar te auxiliando, para estar ministrando sobre a sua vida, né? Então, o que você reflita hoje, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer, né? E para estar concluindo, né, que a gente possa pensar que Jesus, ele te dá esperança para mudar. Em 1 Pedro 3,15 nos ensina: antes, santifiquem-se Cristo como Senhor no coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Né? Essa esperança que vem e ajuda, essa esperança de quem já esteve lá, alguém que já experimentou a dor e recebeu essa cura de Deus. E é assim que Deus, ele quer te usar como um depósito de esperança, né? Para que quando alguém estiver em uma situação difícil, você possa levar esperança para essa pessoa, né? Você possa ensinar ela sobre o perseverar, que é não desistir, mas permanecer, né? E que você possa nunca se esquecer que Deus, ele não vai ser ruim pelo que ele deixou de fazer. Ele vai ser bom pelo que ele é e pelo que ele fez por amor à sua vida. E lembre-se, né, a vida muitas vezes machuca, mas Deus, ele te cura. O Senhor, ele vai usar a sua história, o Senhor vai usar quem você é para levar outras pessoas a conhecerem e a exalarem sobre o reino dele. Então, que a palavra que foi ministrada aqui nessa noite possa ter sido falada ao teu coração de uma forma única.
Entenda, você é filho amado de Deus, o Senhor ele tem prazer, né, sobre a sua vida, ele tem um propósito muito maior, do qual você nem imagina para realizar através de você. Basta você estar disposto para cumprir o chamado pelo qual ele tem na sua vida. E para estar encerrando, né, gostaria de estar fazendo também uma oração final para que você jamais venha desistir, mas sempre perseverar e que você decida hoje, né, você compartilhar as experiências, compartilhar o seu testemunho, a sua história de vida com outras pessoas, né, porque eu creio que através disso o reino de Deus será exalado, o reino de Deus vai se manifestar. Amém? Que daí da sua casa você possa estar fechando os seus olhos neste momento, para que a gente faça uma oração final. Querido Deus, quero te agradecer, Pai, por mais este momento. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada vida que está assistindo hoje ou que vai assistir futuramente. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um, Pai, e que hoje possamos decidir a compartilhar as nossas experiências, compartilhar, Jesus, a nossa história. Porque acredito, Jesus, que como foi dito aqui, o Senhor não desperdiça nenhuma dor, mas o Senhor há de usar tudo como, Jesus, um meio para exalar, para mostrar o seu reino, Pai. Que possamos a cada dia estar dispostos a estar onde você está e que possamos, Pai, estar ao centro do teu coração e que possamos cumprir o chamado pelo qual o Senhor desde o início tem preparado para as nossas vidas. Abençoa as pessoas que estão assistindo das suas casas, Pai, que o teu reino possa se fazer presente na vida delas, na casa delas e na família delas, Pai. Eu te glorifico por essa oportunidade mais uma vez, Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor deseja o melhor para cada um de nós e que possamos experimentar, Jesus, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu glorifico e exalto o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E antes de você, né, fechar esse vídeo, que você possa estar ativando o sininho de notificação, você possa estar curtindo. E não esqueça, né, que como a mensagem de hoje foi escolha do compartilhar, então que você compartilhe esse vídeo, né, com alguém que você sinta que estava precisando ouvir dessa mensagem e que vai abençoar. Agradeço mais uma vez, né, por estar aqui ministrando a palavra de Deus e que você possa ser abençoado. Que você tenha uma ótima semana e fiquem com Deus.